Bom, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. E hoje, pela primeira vez, a reunião vai ser transmitida pela internet, se o Sampietri conseguir, né? Porque ele está arrumando a câmera até agora. E eu recebi um monte de mensagem dizendo assim: ninguém aguenta mais ouvir você falar de trombofilia. Então nós resolvemos mudar um pouco e ouvir uma hematologista que pensa como a gente, o que é muito raro. E um dos problemas que a gente tem hoje é que o obstetra normalmente encaminha a paciente com trombofilia para um hematologista, que imagina que é o cara que vai ver parceria, dar heparina igual. E aí houve assim, pode parar isso aí, que você não precisa de nada, e o bebê, infelizmente, vai a óbito. Então é uma situação muito séria que a gente vive de conflito hoje, que são que outras especialidades que veem trombofilia, como hematologia e como reumatologia, só que não vem a paciente obstétrica. A gente vê critérios de diagnóstico de uma doença que só serve para fazer trabalho. Não tem nada a ver com tratar ou não uma paciente com anticorpo antifosfolípido. E eu sempre mostro, e eu não vou mostrar hoje, lógico, um trabalho que saiu no British Medical Journal. Um trabalho super importante que mostrava que dois médicos que mostraram que você pode pular de paraquedas e morrer. E pacientes que caíam de grandes alturas sem paraquedas e não morriam. E eles propuseram, então, que esses defensores da medicina baseada em evidência fizessem um trabalho duplo cego, randomizado, com tudo que vocês imaginam, e pulassem com e sem paraquedas, para ver o que acontecia. Eu acho que é a mesma coisa, né? E uma outra coisa que eu queria falar antes da professora Regina dar uma excelente aula, que eu já vi, é que tem várias formas de fazer antifosfolípido. E a gente começou em 82, né? Só plástico da placa, nós vimos mais de 250. Aí vem a fonte do antifosfolípide. Se você usar fosfatidilcerina de clara de ovo, não funciona. Tem que ser da fonte certa. Então, tudo isso são coisas que a maioria dos laboratórios não tem acesso. Às vezes não é nem culpa do laboratório, ele está usando um kit americano aprovado. É mais ou menos que nem dar um endométrio para a doutora Filomena ou qualquer outro patologista examinar. A diferença é horrível, né? É brincadeira. Eu nunca vi um endométrio alterado antes de conhecer a doutora Filomena. E trombofilia não é diferente. Então, o que eu queria dizer é, quando a gente é pequenininho, que nem o RDO, a gente tem tempo para olhar os problemas. A gente tem tempo para olhar o resultado dos pacientes. E a gente tem tempo para se dedicar a algumas coisas que as mega instituições, evidentemente, não têm, né? Bradesco, fundo não sei o quê. O negócio é faturar. E, infelizmente, a medicina não é assim. A medicina é personalizada. A medicina é o paciente que está na nossa frente. E ao conhecer a professora Regina,
eu vi uma pessoa que era como nós somos. É difícil? É difícil. Porque tem que aguentar o que a gente tem nesse país hoje, né? Mas eu tenho certeza, certeza absoluta, que vocês vão ver uma hematologista que pensa totalmente diferente e que tem conceitos que os outros não têm. Isso porque ela acompanha as pacientes obstétricas. Não é um cara que fala, pode parar de tomar heparina e vai embora. E aí o bebê morre. E aí, bom, morreu, né? Fazer o quê? Isso não custa nada, pelo menos, se não for a filha dele. Doutora Regina, tenho certeza que hoje eu vou aprender muito com a senhora, viu? Por favor. Bom, boa noite a todos. Obrigada pela presença. E eu sou Regina Biasoli, sou hematologista. Eu faço parte aqui do grupo do RDO. Então, o Dr. Ricardo me convidou para falar a respeito dos anticorpos antifosfolípides e eu espero que eu consiga passar uma visão leve da coisa e de uma forma bastante hematológica para a gente conseguir interagir. Muitas são as causas de morbidades obstétricas. Então, hoje é muito simples você dizer que toda a parte genética tem uma parcela de culpa, a imunológica, a endócrina. Nós temos também as questões anatômicas e aquelas questões de qualidade de vida da paciente conforme os hábitos de vida que ela leva. Mas hoje nós vamos dar uma mergulhada aqui, ó, nessa questão das trombofilias e, especificamente, falar de uma área que me choca muito, que eu não vejo em muitos congressos de ginecologia as pessoas abordarem, que é justamente a área dos anticorpos antifosfolípides, né? Então, os anticorpos antifosfolípides, de quem que a gente está falando, né? Quem são, onde estão? Então, são anticorpos que eles se agregam à membrana plasmática de todas as células. E nós temos anticorpos que são ditos convencionais, que são aqueles que são considerados como critérios de doença, enfim, a nível mundial. Mas o problema é que, como o doutor Ricardo fala, critério diagnóstico é para a gente fazer trabalho. Porque, na prática do dia a dia, esses anticorpos, eles são muito frustrantes para a gente fazer o diagnóstico com eles. Mas os convencionais que nós temos são o anticoagulante lúpico, o anti-beta-2, glicoproteína 1-GMGG, e o anticorpo anticardiolipina. E hoje eu queria falar para vocês dos não convencionais, que tem uma implicação até muito maior no desfecho obstétrico das pacientes e que vão trazer muito mais oportunidade clínica de resolver o problema dessa paciente do que a gente ter, por exemplo, uma anti-beta-2 nas mãos. Então, é muito importante a gente saber que os anticorpos antifosfolípides, eles têm mecanismos diferentes de ação. Porque se a gente não tiver esse conceito, a gente não vai conseguir tratar. Então, eles podem causar eventos tanto inflamatórios quanto trombóticos. Esses eventos na mulher, na gestação, vai causar as morbidades obstétricas. Então, a gente está falando de eventos venosos, arteriais, abortos precoces, falha de implantação, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, déficit de crescimento intrauterino. Só que agora
a gente precisa ampliar essa forma de olhar para os fosfolípides, porque essa é uma forma focada ginecológica, obstétrica. Mas quando a gente fala que uma pessoa tem anticorpos antifosfolípides positivos, ainda mais em altos níveis, a gente está falando de acometimentos sistêmicos. Eles podem ser órgão-alvo, mas a gente não pode esquecer que eles podem causar um evento inflamatório sistêmico ou trombótico. Então, a nível de sistema nervoso central, serem causa de cefaleias, enxaquecas. Sabe aquele paciente que já passou em tudo quanto é neuro? Já fez todos os exames neurológicos e não melhora, aquela enxaqueca que não conhece a causa, pode ser uma positividade de anticorpo antifosfolípide. Desde disfunção cognitiva, quadros de demência, principalmente na terceira idade, quadros de AVC isquêmicos e amaurose fugaz. Tudo isso os antifosfolípides causam. A doença valvular cardíaca, principalmente aquelas histórias de morte súbita abaixo dos 50 anos, né? Jogador de futebol é um caso clássico disso, né? Então, tudo atrelado também ao processo inflamatório da aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, enfim. E, de uma maneira mais genérica, eles podem causar trombocitopenia, livedo reticular, anemia hemolítica, um desfecho de nefropatia que está sendo muito reconhecido atualmente, e que é tudo a síndrome, ou pelo menos a positividade desses anticorpos antifosfolípides. Então, a persistência desses anticorpos podem levar a um fenômeno inflamatório ou a um fenômeno trombótico, ou a ambos. E é importante saber isso, porque é isso que vai implicar na gestação. Essa via de essa fisiopatologia dupla é que vai ter um desfecho importante na gestação. Mas, infelizmente, nós temos uma subvalorização médica muito grande no diagnóstico obstétrico desses anticorpos. Eu acho que, principalmente a área da hematologia, como o doutor Ricardo falou na introdução, é muito frequente chegar pacientes para mim que já passaram em outros hematologistas e que, seguindo um roteirinho de critérios diagnósticos, olha, você não tem nada, libera, e a pessoa vai acumulando só problemas, né? É muito importante a gente reconhecer esse estado nessas pacientes, reconhecer a existência desses anticorpos para poder tratar. E o grande problema é que nós temos poucos estudos observacionais. Então, quer dizer, se você parar para ficar observando só meta-análises desses pacientes, você não vai tratar ninguém. Vai ficar todo mundo trombosando na praça, você dizendo que o paciente não tem nada. E a insuficiência placentária, ela vai levar nessas pacientes, eu falo nesses porque eu trato muito homem com antifosfolípide, hoje a plateia é só de obstetras. Então, vai levar uma inflamação sistêmica aumentada, a pré-eclâmpsia, que vem com o dano vascular, daí a resistência insulínica. Na placenta, esse estresse oxidativo com a trombose vascular, a vasculopatia, o infarto placentário, enfim, restrição da transferência de oxigênio, restrição da transferência de nutrientes, e no bebê, uma hipoxemia progressiva, né? Então, você vai ter a restrição de crescimento e uma restrição no desenvolvimento neuromotor. E aqui nós entramos nos mecanismos fisiopatológicos que são distintos, que eu acho que é esse o grande cerne da aula, né? Que a gente vai discutir até mais para frente algumas terapias, né? Entender que existe um mecanismo inflamatório nessas pacientes, através da ativação da via do complemento. E esse estado protrombótico, ele é latente nessas pacientes, né? Mas nós temos a via também trombótica, protrombótica, que vai envolver
fatores de coagulação, vai envolver substâncias também de inflamação, mas que acabam fazendo uma produção desordenada de alguns fatores, principalmente o fator 11, e levando a mecanismos trombóticos. Então, você sempre vai precisar de um gatilho na célula endotelial para que esse processo inflamatório e trombótico ocorra, mas depende de onde você estiver. Do que nós estamos falando? De endotélio? Estamos falando do fator de coagulação? Estamos falando de plaquetas? Ou seja, em cada um desses componentes, nós vamos ter um mecanismo fisiopatológico distinto. Então, eu gostaria de discutir um pouquinho quando indicar a realização desses anticorpos antifosfolípides. Porque é um choque muito com a literatura do que é preconizado, inclusive na própria hematologia. Então, é muito importante que pacientes que têm história de aborto de repetição, acho que isso é inquestionável, então tem que pedir mesmo, né? Um histórico de morbidade gestacional prévio, isso é muito importante. Um aborto isolado com histórico pessoal ou familiar de eventos cardiovasculares precoces. Olha, doutor, eu estou aqui, mas meu pai morreu com 50 anos, morte súbita. Ou a minha família tem trombose. Minhas primas de primeiro grau, meus primos. Então, às vezes, a gente tem um start, tem um aviso que a própria história familiar dessa paciente pode ser um sinal para nos guiar para pedir esses anticorpos. O próprio quadro de infertilidade, né? E entender que isso é de importância pré-gestacional e não só pré-natal. Porque, às vezes, você deixa de fazer um diagnóstico importante na vida inicial dessa paciente, e isso vai totalmente em choque com vários protocolos. Por exemplo, na hematologia, em dos maiores hospitais aí da América Latina, que eu frequento, é totalmente contraindicado você pedir. Agora, o que me leva a ficar assim bastante surpresa é que quando você vai abordar uma pessoa, você tem que ver colesterol, você tem que ver se ela é diabética. Como que você não vai ver se ela tem anticorpos antifosfolípides? E também casos de AVC precoce na família. Eu acho muito importante pedir em todos esses casos. Bom, e aí a gente vai mergulhar um pouco na parte técnica desses anticorpos antifosfolípides. E aqui eu quero deixar o recado para vocês de valorizem a antifosfatidilcerina e antifosfatidiletanolamina. O Dr. Ricardo, desde 1985, ele trouxe esses anticorpos para o Brasil. Ele fala isso desde 1985, aqui no Brasil. Fora, muito antes. E só agora que o pessoal está começando a descrever e assumir, reconhecer o primordial papel da antifosfatidilcerina e da antifosfatidiletanolamina, que não estão nos critérios diagnósticos dessas pacientes que a gente pesquisa anticorpos antifosfolípides ou até que está lá na frente um quadro de SAF. Mas é a importância desses anticorpos. Então, veja, quando a gente pede uma anticardiolipina, bom, para começar, a cardiolipina está dentro da mitocôndria. Então, é muito improvável que essa reação vai ser totalmente clara no que ela quer mostrar, porque você não vai alcançar a cardiolipina que está dentro da mitocôndria, você não vai ter um anticorpo ligante lá. Então, já começa daí um problema. Se a gente falar de anti-beta-2, glicoproteína 1, nós temos no plasma humano anti-beta-2
beta-2-gli naturalmente. Então, se a gente começar a imaginar que a gente está formando imunocomplexos contra nós mesmos, é complicado. Sem contar que beta-2 positivo é um mínimo de pacientes que a gente vê. Em torno de 2%, e olhe lá. É um exame que reflete de forma muito ruim o verdadeiro estado clínico da paciente. E o anticoagulante lúpico, ele tem uma vantagem, ele tem uma relação de 100% com a antifosfatidilcerina. Ele tem essa relação. Mas, ao mesmo tempo, casos que são fracos positivos não são, a gente não pega. Se a paciente é fracamente positiva para um anticoagulante lúpico, muitas vezes esse ensaio não vai pegar. E esse é um exame totalmente influenciado por uso de anticoagulantes, antiagregantes plaquetários. Então, pacientes que estão tomando algum tipo de medicamento anticoagulante, você tem que trocar a cobra, porque é um ensaio que é feito com triagem, com víbora de Russell. Aí você tem que pegar o veneno da cobra taipan, você tem que mudar todo o ensaio para poder detectar os anticorpos nessa paciente. E aí ficam sozinhos, né? Unidos à antifosfatidilcerina esquecida, com a etanolamina, e que são os dois principais anticorpos que a gente tem que ver nessas pacientes, que vão reproduzir muito mais a realidade do estado inflamatório delas, ou trombótico. Então, eu peço que, nesse momento, vocês considerem muito a experiência clínica para tratar essas pacientes. Porque se a gente esperar ter aqui todos os critérios da doença, olha, um critério laboratorial, um clínico, tudo, uma imagem que eu coloquei, que eu acho que queria traduzir a minha ideia, é o seguinte, que a gente ia entrar numa teoria da relatividade. Porque você não vai pegar essa positividade toda. Nós temos um problema grande laboratorial, como o Dr. Ricardo colocou, que se esses exames não forem feitos em local especializado, a chance deles virem positivo é muito baixa. É muito baixa. Então, é muito importante, sim, termos os critérios, acompanhar essas pacientes, mas que esse não seja o mote real. Que exista a consideração clínica de cada um no manejo dessas pacientes, porque senão vocês vão ter uma negatividade muito grande e vão estar deixando passar uma oportunidade dessa paciente ter o filho. Bom, o impacto do subdiagnóstico obstétrico, ele é muito grande. Então, essas pacientes, elas acabam desenvolvendo morbidades obstétricas, que é o dia a dia de vocês, né, com pré-eclâmpsia, abortamento, restrição de crescimento. É importante a gente ter o conceito que essas UTIs neonatais, elas estão lotadas de problemas consequentes a antifosfolípides que não foram previamente diagnosticados. E isso a gente já teve relato de pessoas só com especialidade nisso, em UTI neonatal, né? E essas crianças costumam ter problema principalmente relacionados à reprodução assistida. Existe o argumento do custo diagnóstico e do custo do tratamento. Então, quando a gente se reúne, principalmente entre os hematologistas, existe assim, não, porque é um rombo no orçamento você pegar e fazer o pedido dos exames dessas pacientes, fazer essa triagem. Mas isso não se sustenta, porque cada paciente que você não diagnostica e que você não dá o norte adequadamente, esse custo lá na frente vai se quadruplicar. O que vai ser gasto com essas morbidades, desde a parte neonatal e a parte da vida da paciente, esse gasto é imenso. Então, não se sustenta
o argumento de que o custo é maior, porque o benefício é muito maior do que o custo nessas pacientes. E sem contar o custo emocional, porque eu recebo frequentemente posicionamentos de colegas e hematologistas, que é o mundo que eu vivo mais diretamente. Olha, não vamos fazer nada. Depois do terceiro aborto, depois do segundo, a gente investiga. Como se isso fosse uma coisa extremamente simples, que não mexesse com o psicológico da paciente, que não tivesse nenhuma implicação no casamento desta mulher. Então, quer dizer, é um desgaste emocional que não vale a pena. Não vale, por nenhum aspecto, você deixar de pedir esses exames nesse rastreamento, em laboratório adequado, obviamente. Então, quando essa paciente chega, que tem positividade de anticorpos antifosfolípides, é muito importante a gente ter uma estratificação de risco trombótico ou inflamatório. Então, saber que existem os fatores de risco cardiovascular que têm que ser introduzidos nesse nosso fator de risco, porque são fatores de risco trombóticos, né? Classificar se essa paciente tem alguma doença autoimune de base, isso vai ser um norte também para a nossa estratificação de risco. Lembrar que pacientes com anticoagulante lúpico positivo, desde que feitos em 2 situações distintas, com pelo menos 12 semanas de distância uma da outra, uma positividade tripla dos fosfolípides ou cardiolipina acima de 80, são pacientes de alto risco. Aliás, de muito alto risco. E lembrar de investigar trombofilia pelo menos 90 dias do último aborto. De uma forma geral, e aqui não é uma imposição de tratamento jamais, mas, de uma forma geral, a gente classifica as pacientes de alto risco, que são as homozigóticas para fator da mutação da protrombina e do fator 5 de Leiden, ou uma mutação heterozigótica combinada, ou uma trombose prévia em vigência de uso de anticoagulante, ou uma trombose na gravidez atual, essas pacientes de alto risco, elas podem chegar até a indicação de enoxaparina, 1 miligrama quilo, até de 12 em 12 horas. Que é uma conduta de heparinização full, heparinização total nessas pacientes. Mas é assim, podem chegar, porque a estratificação de risco ela vai analisar muitos outros fatores. As pacientes de risco moderado, que são aquelas que englobam a mutação heterozigótica desses genes verdadeiramente das trombofilias hereditárias que têm uma associação com abortos de repetição, que é o fator 2, que é a protrombina, e o fator 5, que, assim que mutado, é o fator 5 de Leiden, vão ser aquelas pacientes que ou tiveram trombose prévia, ou níveis elevados de antifosfolípides, ou uma combinação de uma trombofilia hereditária com uma trombofilia adquirida. São pacientes de risco moderado a alto. Nessas pacientes, geralmente, a gente pode chegar até 1 miligrama quilo por dia. E essa heparinização, sempre heparina de baixo peso molecular, essa heparinização ela é durante toda a gestação, e até 6 a 10 semanas do pós-parto, conforme a estratificação de risco. E as pacientes de baixo risco, que vão ter uma positividade baixa dos antifosfolípides isolados, mas sem histórico nenhum familiar, nem de morbidade gestacional prévia, ou um histórico familiar de primos de primeiro grau também, são pacientes que podem ser estratificadas com baixo risco, mas que têm que ter um controle clínico muito intenso. Então, a gente troca. Você não vai dar diretamente uma heparinização, mas você tem que controlar os fatores inflamatórios dessas pacientes.
E como que é o manejo dessa positividade obstétrica dos anticorpos antifosfolípides? É muito importante que seja um manejo multidisciplinar. Então, envolver desde o imunologista da gestação, o hematologista, junto com o obstetra, para que essas decisões possam ser tomadas em grupo. Então, uma equipe médica multidisciplinar, o controle clínico e laboratorial rigoroso, monitoramento ecográfico do crescimento fetal e da circulação uteroplacentária, que vocês já fazem de rotina, né, no pré-natal, e lembrar que a enoxaparina ela vai estar envolvida no manejo dessas pacientes, numa dose genérica de 1 mg a quilo, mas que, na maioria dos casos, a gente pode usar a dose profilática de 40 mg e observar essa paciente. Só um adendo aqui. Depois do parto e dessas 6 a 10 semanas, o manejo dessas pacientes com antifosfolípides positivos, e aqui, de novo, estamos falando muito mais de antifosfatidilcerina e etanolamina, ele é dado com antiagregantes plaquetários. E aí, perenemente, é a perder de vista. A dose estándar do antiagregante plaquetário é uma dose diária, mas hoje a gente tem estudos que mostram que a dose a cada 3 dias pode ser tão efetiva quanto. Com as minhas pacientes, eu gosto muito de me guiar com a agregação plaquetária. Eu gosto muito, eu acho que é muito mais efetivo. Porque, às vezes, 100 miligramas de um ácido acetilsalicílico é muito para uma paciente, é pouco para outra. Mas isso no pós, não na gravidez. Então, por que a enoxaparina? Né? O que ela faz que tem que ser só ela? Então, ela inibe a ativação da via do complemento, e esse é o principal motivo de tudo que ela é usada. Ela tem um papel na prevenção das perdas. Então, quando você lança a mão de outras heparinas, também subcutâneas, injetáveis, você não tem prevenção da perda. Essa prevenção do aborto, ela foi vista apenas com a enoxaparina nos estudos desenvolvidos. Então, você não vai ter com fondaparinux, nem com outro tipo de anticoagulação. Existe o efeito anti-inflamatório, que aqui é fundamental, que é menor fluxo e adesão leucocitária. Ela reduz, a enoxaparina vai reduzir a ligação desses anticorpos antifosfolípides, assim como aumentar a produção de HLA-G, e ela não atravessa a barreira placentária. Todos os outros anticoagulantes orais, todos atravessam, por exemplo. Então, você vai ter, imagina uma dose para a mulher, que é uma dose estándar, num feto. É morte imediata, né? Hemorragia no sistema nervoso central. Ela não apresenta teratogenia e ela tem uma melhor biodisponibilidade. Então, não tem jeito. É a enoxaparina, a injeção, não tem como ser nenhum outro vioral no momento. Vamos falar um pouquinho de antiagregante plaquetário. Então, nessa história toda, a gente tem a paciente, a positividade dos anticorpos, e a gente tem uma série de locais no mundo que indicam o uso associado do AS, mas eu quero aqui ter um papel apenas de alerta, não de imposição. Eu não sou a favor do AS durante a gestação. O AS, e assim, qualquer outro antiagregante plaquetário, né, estamos falando também de clopidogrel, ele vai ter um papel, se ele tiver que ser usado na gestação, ele vai ter que ter um papel assim, até que justificável para a trombofilia hereditária quando você tem a mutação do gene da protrombina ou do fator 5 de Leiden. E, principalmente, mais para o final da gestação. Se você tiver que usar, porque eles são indicados, eles estão em protocolos, tudo, atentem
para usarem depois da 12ª semana, porque existe o efeito teratogênico. E a gente vê inúmeros serviços entrando com AS, às vezes até pré-gestacional. Nós temos um trabalho bastante importante do pessoal de Israel, que é do Howard, de 2009, que comparou 3 meta-análises imensas e que foi provado que o uso da aspirina em pacientes que têm anticorpos antifosfolípides positivos não houve nenhum benefício. Então, tem que pensar muito para dar o AS. E eu acho que o ponto é esse aqui, ó. Associado à enoxaparina, quando a gente dá um antiagregante plaquetário, a gente eleva demais o risco de hemorragia em sistema nervoso central. Isso é fato e isso existe. Então, essa associação ela não é tão simples. Quando você associa um antiagregante plaquetário com a enoxaparina, tem que estar preparada para um desfecho até trágico disso, porque a hemorragia em sistema nervoso central, ela acontece. Na gravidez, até que menos. Você tem outros mecanismos protecionistas, mas não vale o risco. Não vale o risco. Porque o efeito do AS nessas pacientes é muito inferior. E outra coisa, o AS vai ter um efeito no lado trombótico da via da fisiopatologia. Ele não vai ter um efeito totalmente do lado da via do complemento. É a mesma história das pacientes com HPN, que é uma patologia hematológica, hemoglobinúria paroxística noturna. Que as pacientes trombosam por 2 vias, 2 mecanismos. Então, você dá enoxaparina ou você dá só anticoagulante, não adianta nada. O paciente de HPN continua trombosando, porque é outra via. Né? Então, acontece uma coisa muito parecida. Então, uma outra indicação cabível seria nos casos que começam a desenvolver hipertensão, uma pré-eclâmpsia, e que a pravastatina, isso quem sabe 1000 vezes melhor do que o Dr. Ricardo, tem um efeito muito melhor nos quadros de hipertensão. Então, resumindo, é um choque. Né? Porque a gente tem muitos protocolos por aí que deixam os antiagregantes plaquetários juntos, né? Com o uso da enoxaparina. Então, como conclusão, é muito importante entender que a antifosfatidilcerina e a antifosfatidiletanolamina, elas são responsáveis por eventos trombóticos e inflamatórios. E isso daqui não é uma coincidência, não. O Dr. Ricardo de Oliveira, desde 1985, falava isso, esse artigo do Blood. E é muito difícil, principalmente dos hematologistas, entenderem isso. Mas cada vez está sendo mais provado. Cada vez está sendo mais provado. Lembrar que os anticorpos antifosfolípides, eles são importante causa de abortos de repetição. Eles são, não é que eles um dia vão provar que possam ser, eles são, isso a gente já tem provado. E a importância do reconhecimento dos antifosfolípides que são não critério do começo da aula, mas que eu estou focando muito em antifosfatidilcerina e antifosfatidiletanolamina. Um dos autores que mais estuda isso no mundo é o Kamashita. O Kamashita, em 2012, ele fez um trabalho enorme, falando que existia a SAF soro negativo. E depois ele mesmo, em 2017, ele publica um trabalho enorme que essa dúvida do soro negativo tinha sido desvendada, que é a antifosfatidilcerina e também a antifosfatidiletanolamina. Então, não existe isso de pacientes que têm a clínica, desenvolvem, tem todo esse universo das morbidades obstétricas e são soro negativo. É a gente que não sabia. Quer dizer, a gente sabia, mas o mundo ainda não reconhecia muito.
Bom, esses anticorpos antifosfolípides estão diretamente envolvidos com o retardo do crescimento intrauterino. E existem trabalhos que dizem que a morbidade gestacional em mulheres que são antifosfolípides positivas e que não são tratadas em altos níveis, o insucesso gestacional pode chegar a 90%. Isso é dado de literatura. E uma coisa que é muito importante a gente ter de conclusão da aula é que mulheres com aborto de repetição, elas têm risco muito mais aumentado de doença cardiovascular no decorrer da vida. É muito importante que essas pacientes que têm e que são diagnosticadas com positividade de anticorpos antifosfolípides sejam, depois da gestação, encaminhadas para hematologistas que sabem fazer esse manejo, porque isso vai ter um impacto na vida delas. A pessoa que hoje tem antifosfolípide positivo na gestação, amanhã pode ser um AVC, amanhã pode ser um infarto. E já temos esses dados em literatura, que realmente aumenta o risco cardiovascular. Então, essas mulheres serão, se não tratadas, se não devidamente acompanhadas, elas terão essas patologias no futuro. E lembrar que os anticorpos antifosfolípides predispõem a um outro trabalho, né, de 2017, mostrando que predispõe a um maior risco de doença cardiovascular. Então, jamais é um tema que pode ficar só focado na gravidez. Essas pacientes, depois, elas precisam ser encaminhadas para as devidas condutas protetoras, profiláticas, para que elas não tenham o desfecho trombótico inflamatório do endotélio, seja onde ele estiver no corpo. Só que o nosso maior temor é coração e sistema nervoso central. E os APLs devem ser realizados em laboratórios especializados, pelo motivo que o Dr. Ricardo explicou no início da aula. Então, existem vários reagentes que são padronizados, têm certificação até internacional, mas não tem uma especificidade tão grande para que pegue essas positividades. Muito obrigada.